Olá pessoal, vamos dar início à nossa 23ª aula e hoje o assunto é reações de óxido-redução. Um assunto bem importante, pois envolve uma série de células a combustível que atualmente são utilizadas. Essas células a combustível são equipamentos que podem produzir energia elétrica a partir de uma reação de combustão, ou seja, nós temos elétrons em movimento devido à reação de combustão, que no caso aqui está representada por esse esquema, onde você tem a molécula de hidrogênio reagindo com a molécula de oxigênio, formando água. É uma reação que vem sendo bastante estudada, inclusive existem alguns vídeos na internet que mostram alguns motoqueiros, digamos assim, que estão utilizando este gás hidrogênio para fazer funcionar o seu veículo, no caso a moto. E o que eu acho mais importante para nós aqui é fazermos a conexão da aula anterior de NOx com esta, em que nós vamos estudar essas reações de óxido-redução. A ideia principal da reação de óxido-redução é deixar evidente uma troca de elétrons. Essa troca de elétrons só pode ser analisada por meio do NOx. Por isso que nós tivemos que ter aquela aula a respeito do NOx, número de oxidação, pois a mudança deste número de oxidação será um indicativo da reação óxido-redução. O que acontece de fato é, alguns elementos apresentam eletronegatividade elevada, e o oxigênio é este grande ladrão de elétrons. Ao olhar para os elétrons desta molécula de hidrogênio, ele sente uma atração, pois é melhor eu dividir os elétrons com alguém mais fraco em eletronegatividade, porque assim eu pego os elétrons para mim, fica mais próximo do que a briga que eu estou tendo aqui com outro átomo de oxigênio que é tão eletronegativo quanto eu. Assim, o oxigênio apresenta essa grande vontade de ter elétrons, reagindo com o hidrogênio, formando a molécula de água. Essa análise ela pode ser feita de uma maneira muito minuciosa, que eu já deixei aqui um esboço previamente feito, mas que nós vamos aplicar nos exemplos logo abaixo. Primeiro, vamos pensar no número de oxidação. Como eu havia mencionado, nós temos que buscar estes números. Na aula anterior, nós havíamos visto que substâncias simples apresentam NOx zero, e foi exatamente isso que eu coloquei abaixo do átomo de hidrogênio. A mesma coisa eu fiz com o átomo de oxigênio. Deixei NOx zero, substância simples. Agora, como nós temos uma substância composta, e aqui nós temos que aplicar as regrinhas que foram dadas na aula anterior, o oxigênio, por ser um átomo bastante eletronegativo e ter 6 elétrons na camada de valência, recebe 2. Portanto, a tendência é de ter NOx menos 2. O hidrogênio, por sua vez, família 1A, tem uma tendência em doar o único elétron que tem na camada de valência, por isso adquire carga positivo 1. Estabelecido esses números, 0 para o hidrogênio, 0 para o oxigênio, moléculas, no caso depois a nossa molécula de água, mais 1 e menos 2 para hidrogênio e oxigênio, respectivamente, nós podemos perceber que houve uma variação. E aí eu peço para vocês, com carinho, fazer essas setinhas, indicando que existe de fato uma mudança, indicando que o elemento químico hidrogênio muda o seu número de oxidação de 0 para mais 1. Percebe que a setinha nasce do 0 do hidrogênio, vai até o mais 1, passando para produtos, e essa mudança me interessa. Depois, você pode fazer essa seta partindo do oxigênio, que tem NOx 0, e vai até o NOx menos 2, do outro oxigênio dos produtos. Portanto, essas duplas setas são os primeiros passos que devemos fazer depois de estabelecido o NOx. A partir daí, nós temos que analisar essas mudanças, que é a aula de hoje. Perceba primeiro que o hidrogênio ele sai de NOx 0 para NOx mais 1. E essa tendência precisa ficar clara, pois existe uma troca de elétrons de 0, ou seja, eu tenho um composto, uma coisa que tem carga 0. E se essa coisa depois aparece com carga positiva mais 1, a dúvida é, cadê o elétron que tinha aqui antes? Pois se alguém passa de 0 para mais 1, isso só acontece porque perdeu elétrons. Por isso,
é bom você copiar aí essa parte. Aumento do NOx. Quando aumenta o NOx de 0 para mais 1, por exemplo, você tem um aumento. Esse aumento indica para nós que elétrons foram perdidos. Só isso justificaria o aumento do número de oxidação. E isto retrata uma oxidação. O aumento do NOx sempre retratará esta palavra oxidação. A perda de elétrons é representada na química com esta palavra oxidar-se, perder elétrons, aumentar o NOx. São palavras que se referem à mesma coisa. Agora, no outro composto, o oxigênio, que estava com NOx 0 e passou para menos 2, eu tenho um composto neutro. E do nada aparecem duas cargas negativas. Alguma coisa aconteceu e a única coisa que pode ocorrer é a movimentação de elétrons. Por isso, 2 elétrons foram adicionados, ganhos por esta molécula. No caso, o NOx foi de 0 para menos 2, ou seja, em termos matemáticos, isso indica para mim que diminuiu, de 0 para menos 2. Diminuição do NOx indica para nós redução. E a palavra redução, na química, se refere ao ganho de elétrons. Então, toda vez que você observar uma diminuição do NOx, diminui NOx, redução, pois recebeu, ganhou elétrons. Existe uma brincadeira fácil para você memorizar as vogais e consoantes. Quando você tem aumento do NOx, percebe que a aumento começa com uma vogal A e oxidação começa com uma vogal O. Portanto, as vogais estão juntas. No caso, diminuição do NOx, tem letra D, consoante, diminuição, e redução, letra R, é a letra consoante DR. Com isso você tem essa brincadeira idiota, mas serve para alguma coisa, para você conseguir memorizar o aumento do NOx, oxidação, diminuição do NOx, redução. A partir daí, nós podemos identificar quem sofre a oxidação e quem sofre a redução. São os elementos químicos. Por isso que eu escrevi logo aqui nessa seta. Essa seta funciona como uma linha de um caderno para mim, onde eu vou escrever que ocorreu uma oxidação. Nesta migração de 0 para mais 1, oxidação de quem? Do elemento hidrogênio. O elemento hidrogênio é que sofre a oxidação. E no caso do oxigênio, é ele que sofre a redução. O elemento oxigênio é que reduz ou diminui o NOx de 0 para menos 2. Essa identificação não é tão difícil. Basta olhar o número, comparar e chegar à conclusão a partir desses dados que eu forneci. Agora, existe uma interpretação a respeito das substâncias, dos reagentes que promoveram essa reação de oxidação. Nós temos as palavras agente redutor e agente oxidante. A voz passiva, ela retrata para nós não mais o sujeito que faz a ação, que opera, mas a consequência no outro, que recebe a minha ação. Portanto, quando eu falo agente redutor, eu estou falando de alguém que vai reduzir outro alguém. Provoca a redução em alguém. Agente redutor provoca a redução em alguém. E o agente oxidante, ele provoca a oxidação em alguém. Bom, então, perceba que houve uma troca. O agente redutor, ele não reduz. O agente redutor não reduz. Por quê? Porque se ele é o agente redutor, outra pessoa que vai reduzir nesse caso. Não eu, porque eu sou o agente causador da redução em outra pessoa. Da mesma forma, o agente oxidante. O agente oxidante não se oxida. Ele vai promover a oxidação em outra pessoa. Com isso, nós conseguimos identificar, então, quais são as substâncias que têm esse nome de agente redutor e agente oxidante. Na química, existe a supressão do agente. Só a palavra redutor. Em vez de agente redutor, apenas aplica-se a palavra redutor para se referir à substância. E aí, no caso, você tem que tomar esse devido cuidado de trocar a voz passiva. A oxidação ocorre no elemento hidrogênio. Bom, então o hidrogênio está oxidando-se.
Se ele se oxida, ele promove o que em outro alguém? A redução. Por quê? Eu preciso oxidar, eu preciso perder elétrons. Então, outro alguém precisa receber. Eu sou o provocador da redução em alguém. Por isso eu posso dizer que ele é redutor, mas não mais o elemento, e sim a substância química, o hidrogênio. O gás hidrogênio H2 ele é redutor. Portanto, cuidado com as terminações. Oxidação, redutor. Se ele se oxida, ele é agente redutor. Agora vamos ao que sofre a redução, o oxigênio. Ele sofreu a redução, ele estava querendo ganhar os elétrons. Como ele ganhou os elétrons, ele reduziu, ele não pode ser, senão, o agente oxidante. Afinal, se ele recebe, alguém vai ter que me dar, alguém vai ter que se oxidar para que eu receba. Se eu recebo, se eu reduzo, eu sou um agente oxidante. E o agente oxidante aqui no caso, o oxidante, é a própria molécula de oxigênio. Bem conhecida por nós, inclusive, essa terminação, né? Oxidante. A palavra oxidante deriva historicamente dessa ideia de que é o oxigênio que está reagindo. Então, com isso, nós finalizamos essa interpretação inicial, que é a identificação do número de oxidação, a análise da variação e a identificação dos nomes. Oxidação, redução, na sequência, redutor e oxidante, respectivamente. Para que você consiga fixar esse conceito, que eu concordo é difícil, são palavras que demandam apenas o NOx. O que você precisa estar afiado é o NOx. Agora, na aula, vamos aplicar esses conceitos de uma só vez. Esse primeiro exemplo aqui, nós temos o gás sulfuroso, dióxido de enxofre, reagindo com peróxido de hidrogênio, formando o ácido sulfúrico. Vamos analisar o NOx dessas substâncias. Primeiro, o oxigênio, nós sabemos que é -2. E não se assuste, eu vou colocar o número embaixo para ficar mais fácil a nossa descrição matemática. Se o NOx do oxigênio é -2, qual deve ser o NOx do enxofre para que seja zero composto? Lembra das contas matemáticas? Tudo de cabeça agora. 2 vezes -2 dá -4, portanto, para equacionar o problema, o NOx do enxofre deve ser +4. Esse deve ser o seu trabalho, identificar o NOx de cada uma das substâncias. Aqui nós temos o peróxido, aqui é um caso à parte, pois o hidrogênio é +1, mas o nosso oxigênio ele é -1. Você deve se recordar das nossas aulas de NOx, caso contrário, volte lá para lembrar. Aqui então, no nosso ácido sulfúrico, o oxigênio aqui tem NOx -2, o hidrogênio tem NOx +1, e o que sobra para o enxofre? Se você buscar entender matematicamente, você vai perceber que o enxofre precisa de NOx +6. NOx +6. Esse trabalho eu estou fazendo agora aqui de cabeça, portanto, caso você não esteja entendendo, pause o vídeo, faça aquela análise do NOx que nós fizemos na aula anterior para compreender o que eu acabei de fazer. Isso é necessário, você precisa identificar o NOx de todas as substâncias. Feito isso, nós podemos caminhar para a nossa aula de hoje. Perceba aqui que ocorreram mudanças. E uma que eu vou destacar aqui é esta. O nosso enxofre ele saiu de NOx 4 e foi para NOx 6. Percebe como eu construo aqui as setinhas? A partir disso, vamos já concluir para não perder o raciocínio. Esta mudança de NOx, ela me parece, do enxofre, um aumento do NOx. Portanto, oxida. Se o enxofre está oxidando-se, a substância SO2, então eu vou colocar aqui entre parênteses quem é o que sofre a oxidação e quem é o agente redutor. O redutor, no caso aqui, é o SO2. E é assim que nós temos que caminhar nessa aula para identificar tudo sobre essa reação. Agora, na próxima etapa, vamos partir para o oxigênio. Por quê? Olha só, esse -1 aqui, ele está mudando para -2. É a única mudança que nós podemos identificar aqui, que sempre deve ser aos pares. Eu ainda não tinha mencionado, mas isso tem que ocorrer sempre aos pares. Toda oxidação acontece com uma redução.
pois se eu vou doar elétrons, se eu vou perder elétrons, alguém tem que receber. Não existe oxidorredução sem pares. Eu preciso dos dois agentes, tanto o redutor quanto o oxidante. Nesse exemplo, o oxigênio aqui estava com NOx -1 e passou para -2. Então ele está diminuindo NOx. Quem diminui NOx, reduz. Então, redução de quem? Do nosso átomo de oxigênio. E aqui embaixo eu vou colocar, ou vamos continuar aqui, né? Nós temos, além da redução, ele é o agente oxidante. E quem é o agente oxidante? É o peróxido de hidrogênio. Ele é o nosso agente oxidante. Essa é a maneira como vocês devem proceder com a identificação dessas regras a respeito do NOx. Espero que vocês consigam enxergar aqui redutor, oxidante, as setinhas estão na frente. Com isso nós fizemos o nosso primeiro exemplo. Identificamos quem oxida, quem reduz, quem são os elementos e a voz passiva de cada um deles. No próximo exemplo, para poder caminharmos com a nossa aula, eu também tenho que fazer a mesma identificação. Seria muito importante se você pudesse fixar o conceito do NOx, para não sofrer tanto com esta aula. Mas vamos lá. Primeiro, o nosso potássio, ele é a família 1A, +1. E o oxigênio, ele está na família, ou na regra, ele apresenta NOx -2. Lembra que esses eram os NOx mais fáceis de você identificar? Pois vamos lá. Potássio, família 1A, +1. Oxigênio, -2. Inclusive, temos o magnésio aqui, família 2A, +2. Substância simples, ela vale 0. E o cloro, ele vale -1. Percebe que aqui o halogênio, a família 7A, está sozinha. Ela é o átomo de cloro é o mais eletronegativo. Aqui ele pode ser -1. Já neste exemplo do clorato de potássio, o cloro não pode ser -1. Ele vai sofrer as consequências da presença do oxigênio, que é mais eletronegativo. Se você efetuar os cálculos, o NOx do cloro aqui tem que ser +5. Esse é o NOx do nosso cloro. Ok, identificamos então todos os NOx. Com isso, vamos ver que, percebem, o magnésio está mudando o seu número de oxidação. Ele estava de 0 e passou para +2. Então vamos identificá-lo. De 0, passando para +2. Essa mudança indica para nós um aumento. Aumento é oxidação. Quem que oxida? É o magnésio. Bom, se ele oxida, já vamos usar a voz passiva, então ele é redutor. Quem é o redutor? É o próprio metal magnésio. Perceba que existe essa distinção. Oxida-se é o elemento. Redutor, eu falo da substância. Agora vamos ao cloro. Por que o cloro? Pois, olha só, de +5, ele passou para -1. Sofreu uma grande variação, hein? Essa variação, a maior aqui, inclusive, 5 para -1, está diminuindo bastante, hein? Ele recebeu muitos elétrons aqui. Por isso ele pode ser especificado como a redução do elemento cloro. E quem é a voz passiva é o oxidante. Qual é a substância oxidante? É o clorato de potássio. Com isso, nós finalizamos também este exemplo, colocando a especificação do NOx, identificando as variações e construindo os nomes de cada um deles. Feito estes exemplos, nós podemos agora passar para exemplos um pouquinho mais complexos, mas não no raciocínio, apenas no tamanho da reação. Logo abaixo aqui eu tenho aqui umas reações que eu deixei separadas que se referem aos exercícios que vocês vão enfrentar. Primeira coisa que eu acho interessante aqui é você treinar o seu olho para ver quais seriam as possíveis mudanças de NOx. Mas isso vem com o treino. Vamos primeiramente perceber aqui que o nosso manganês, o elemento manganês, ele não está da mesma forma como estava antes. Você tem uma mudança de NOx aqui que aparece evidente. Por quê? A quantidade de oxigênios não é mais a mesma. Essa é uma das dicas, para você conseguir identificar rapidamente aonde eu preciso mirar especificamente.
Já no nosso outro composto, pois uma óxido-redução precisa de duas reações, uma de oxidação e outra de redução, percebe que aqui nós temos o carbono combinado com 4 oxigênios e agora o carbono combinado com 2 oxigênios. Isso indica para nós alguma suspeita de mudança do número de oxidação. Portanto, aqui eu vou buscar uma análise não total, identificando todos os NOx, mas focado apenas naquilo que me interessa. Seria um passo a mais agora. Então, no início da aula, nós fizemos uma identificação total dos NOx. Aqui eu só vou identificar aquilo que realmente precisa. Não se cobre de saber fazer isso tão logo. Você precisa treinar os exercícios para conseguir identificar rapidamente. E não se preocupe, nossa próxima aula também vai girar em torno desse assunto. Bom, aqui o manganês. Olha só, o oxigênio é menos 2, né? Menos 2 com 4, 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 é o NOx total aqui dos átomos de oxigênio. Como o saldo tem que ser menos 1 e tem menos 8 no oxigênio, é muito provável que o NOx do manganês aqui seja mais 7. E você treine aí para verificar que isso é uma verdade. O caso agora do cátion manganês não está tão difícil. O NOx dele é justamente o saldo que está exposto na própria equação. O NOx é mais 2. Com isso, nós já conseguimos identificar uma mudança. Perceba que o 7 passou para 2, indicando para nós uma diminuição. Diminui o número. Se diminui, redução. Quem reduz é o manganês. E qual é a voz passiva da redução? Oxidante. Qual é a substância? É o manganato. Aspermanganato. É o nome desse rapazote bem importante. Agora vamos ao carbono. Perceba aqui que o carbono ele apresenta 4 oxigênios. 2 vezes 4, 8. Menos 8. Menos 8 com mais 2 hidrogênios. Menos 6. Tem que zerar essa história toda. Para zerar o menos 6, tem que ser mais 6. Mas perceba que nós temos 2 carbonos. Portanto, isso indica para nós NOx individual do carbono mais 3. Novamente, se você não entendeu isto que eu fiz, faça o NOx bonitinho. Estou fazendo de forma rápida aqui. E no caso do CO2, o carbono tem NOx mais 4, uma vez que oxigênio é menos 2, temos 2 oxigênios, carga menos 4, tem que ser neutro, portanto o carbono é mais 4. Agora vamos à variação do NOx. Perceba aqui que nós temos uma variação de 3 para 4. Opa, aumentou o NOx, hein? Se aumenta, aumenta a vogal, oxidação. Quem que oxidou? Carbono. E a voz passiva da oxidação é redutor. Quem é o redutor? É o H2C2O4. Essa substância orgânica bem bonitinha aqui. O ácido oxálico. Mas enfim, não precisa nem saber o nome. Percebe que a nossa representação ficou bem mais enxuta, resumida, um pouco mais bonita visualmente falando? Pois é, saber identificar os NOx de primeira ajuda muito a facilitar a sua vida. Portanto, se você puder, faça daqui para frente dessa maneira, para identificar rapidamente o número de oxidação e identificar as nomenclaturas aqui necessárias. Próximo exemplo. Um exemplo muito importante, pois é o princípio básico do funcionamento do bafômetro. Existem alguns equipamentos eletrônicos que conseguem identificar as cores, caracterizando-a. Por exemplo, o dicromato de potássio aqui, ele apresenta uma coloração laranja. Se eu consigo colocar uma corzinha aqui, vamos pôr amarela, vai. Ixi, você não vai enxergar em nada, então deixa quieto. Vamos escrever só que essa cor aqui é meio alaranjado. Alaranjado. Enquanto que este composto, sulfato de cromo 3, ele é esverdeado. Esverdeado. E essa mudança de cor, o equipamento eletrônico consegue visualizar, medir e identificar a quantidade de luz que permite, passar pelo equipamento, vai mostrar a concentração de quem? Dessa molécula aqui, o etanol. Então, o rapaz que bafora lá no bafômetro, ele vai expelir álcool pela boca. Lá no equipamento eletrônico tem este dicromato de potássio que vai reagir e o equipamento vai identificar a mudança de cor.
acusando a concentração, inclusive, do rapaz que está bêbado. Pois é, você vê, a química a seu favor na eletrônica e na mecânica, na mecatrônica. Vai a dica. Aqui vamos aproveitar que eu já falei sobre a mudança da coloração para verificar que é essa substância que deve ser analisada. O NOx do crômio aqui. Menos 2 oxigênio vezes 7 dá menos 14. 14 com aqueles dois potássios mais 1 vai para menos 12. Menos 12 passa para o outro lado, mais 12 dividido por 2 dá 6. Positivo 6 é o NOx do crômio aqui. Agora, nesse caso não está tão difícil. Nós temos que recordar que o sulfato é um ânion de carga 2-. E esse sulfato de carga 2- indica para mim que há um erro aqui de digitação. Né? Eu preciso colocar aqui um 2. Vou corrigir depois a nossa listinha. Esse 2 aqui no cromato, né? Ele tem a indicação de 3 no sulfato, indicando para nós que a carga do crômio aqui é mais 3. Percebe então que nós temos já uma mudança de mais 6 para mais 3. Isso está diminuindo. Se diminuiu, D é consoante e redução. Quem reduziu? O elemento crômio. Voz passiva, oxidante. Quem é o agente oxidante? É o dicromato de potássio. Muito bom. Ele é um agente oxidante, então ele vai promover a oxidação em alguém. Quem que vai oxidar? É o carbono da molécula do etanol. No caso aqui, não há necessidade de fazermos uma análise, mas vamos aproveitar o exercício para fixar o conceito do NOx. Menos 2 mais 6. Qual será o NOx do carbono? Menos 2 com mais 6 vai sobrar positivo. Vai sobrar positivo 4, que passa para o outro lado negativo, 4 dividido por 2, menos 2. Esse é o NOx do carbono aqui. Já desse outro lado nós temos oxigênio menos 2, só que vezes 2, dando menos 4. Menos 4 com mais 4 dá 0. Dividido por 2 continua 0. Olha só que coisa. Então nós temos aqui de menos 2 para 0 um aumento. Concordam comigo? Um aumento do NOx? Uma vez que menos 2 passou para 0, aumentou. Se aumentou, oxida-se. Oxidação, quem oxidou? O carbono. Voz passiva, redutor. Quem é o redutor? É o etanol, C2H6O. Com isso nós finalizamos a identificação tanto da oxidação quanto da redução, analisando apenas o NOx de quem me interessa. Agora vamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui o nitrato de potássio com enxofre e carbono formado sulfato de potássio, CO2 e nitrogênio. A famosa reação de explosão da pólvora, que apresenta este sal. O nitrato de potássio aqui vai sofrer uma reação violenta, e é ele justamente que nós temos que estudar. Perceba que no caso aqui, nos produtos, nós temos o nitrogênio gasoso, que apresenta NOx 0. A substância simples, enxofre, também apresenta 0. Carbono também apresenta 0. Agora aqui o carbono, por estar combinado com o oxigênio, vai apresentar NOx mais 4. Sobrou algumas outras substâncias a analisarem, as mais difíceis. Aqui eu fiz as mais fáceis e simples e que vão promover mudanças. Não vai ocorrer apenas uma oxidação, nós vamos ter várias aqui. O oxigênio está com NOx menos 2, portanto, vezes 4, menos 8. Menos 8 com 2, menos 6. Passa para o outro lado positivo, isolando a equação, você vai ter NOx mais 6 para o enxofre. Potássio, não vou identificá-lo, porque ele vai permanecer igual. Muito menos oxigênio, que também continua com menos 2. Agora aqui no nitrogênio, nós já tínhamos feito essa análise uma vez. O nitrogênio tem NOx mais 5 no nitrato de potássio. Portanto, nós temos agora como identificar algumas mudanças. Perceba que o carbono e o enxofre sofreram mudanças semelhantes. Tanto o enxofre mudou para mais 6, aumentando, como o carbono, que saiu de 0 e foi para mais 4, também aumentando. Ocorreram oxidações.
ocorreram oxidações. Isso pode acontecer. É um caso particular, onde não será cobrado exercícios desse nível para vocês, pois aqui são oxidações em combinação, pois eu tenho uma carga de elétrons sendo tirada do enxofre e do carbono para ficar positivo, e todas elas jogadas para o nitrogênio, que sofre uma grande e violenta redução. É isso que justifica, inclusive, o motivo dessa reação ser tão violenta. Você tem aqui de mais 5 para 0, percebe que ele recebe os elétrons? Se ele recebe, se o número está diminuindo, ele reduz. Redução do nitrogênio. Portanto, o nitrogênio reduz às custas da oxidação tanto do enxofre quanto da oxidação do carbono. Perceba que as mudanças foram violentas, e isso deve ser motivo para estudos futuros, pois nós vamos aprender o balanceamento. Se você tomar o devido cuidado, você vê que a equação aqui ela se encontra balanceada. Isso será o próximo assunto da aula. Nesse primeiro momento, apenas identificar quem oxida, quem reduz, fazendo uso do NOx. O último exemplo da nossa aula é um exemplo que também está em nossos exercícios, e aqui não é tão difícil a identificação do NOx. Perceba a mudança do urânio com oxigênio 3 para urânio com oxigênio 2. Como o oxigênio é menos 2, para que seja nula a carga do composto, o urânio tem que ser mais 6, primeiro nos reagentes, e mais 4 aqui nos produtos. Com isso, nós conseguimos identificar que existe uma reação de oxidação aqui. O hidrogênio, que estava com NOx 0, passou para NOx mais 1. E assim nós conseguimos identificar que o urânio, de mais 6 para mais 4, diminui. Se ele diminui, é porque ele recebe elétrons. Redução do urânio. E aqui, no caso, o hidrogênio de 0 foi para 1. Aumentou. Se aumentou, oxida-se. Oxidou. Oxidação. Quem que foi? O hidrogênio. Aqui, no outro exemplo, nós temos o flúor, que fecha essa história toda. O flúor tem carga menos 1, portanto, para o urânio será mais 4 NOx, e aqui mais 6. O flúor apresenta NOx 0 inicialmente, e depois passa para menos 1. Agora eu posso fazer análise. Perceba que eu sempre vejo a mudança de reagentes para produtos, para você não se confundir, pois o flúor aqui nos reagentes já vale menos 1. Mas eu não posso fazer análise desse menos 1 para este 0, pois eles são reagentes. A mudança de oxidação, gente, ela sempre ocorre de reagentes para produtos. Você não vê a minha seta fazer outra coisa, senão passar de reagentes para produtos. Sempre esta regra. Aqui nós temos um aumento é vogal, oxidação de quem? Do urânio. E no caso, o flúor precisa ser o par. Portanto, a mudança de 0 para menos 1 aqui indica para nós que diminui o NOx, diminui é redução. Redução, e este é o flúor que reduz. Não fiz a voz passiva aqui nestes, eram exemplos um pouco mais complicados, até também para não prolongar muito a nossa aula. Com isso, nós finalizamos os exemplos de óxido-redução que aqui foram apresentados, a maneira como você deve proceder nas reações, sempre identificando o número de oxidação e verificando. Aumentou, oxidou. Oxidou, agente redutor. Olhou para o NOx, diminuiu, redução. Se é redução, ele é o agente oxidante. Até a próxima aula, pessoal.